Pai, usa o teu servo, meu Pai, na sua casa. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como cronograma, no 3 todo mundo diz: deixa Deus te usar, tá? Vamos lá. 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus, mais uma vez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Querido, abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo, aproveitando que está em pé. Livro de Levíticos, capítulo de número 6. Aleluia. Versículo de número 12. Levíticos 6, 12. Quantos vieram celebrar nessa noite ao Cordeiro, diz amém? Quantos estão animados com Jesus, diz amém? E quantos têm coragem de dizer que o Cordeiro está animado contigo, diz aleluia. Glória a Deus, amém? Uma coisa é a gente estar feliz com Ele, outra coisa é Ele estar feliz com a gente, né, irmão? Será que Ele está feliz com nós? Você bem pontar grossença agora, será que Ele está feliz com nós? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 12 de Levíticos. Quem encontrou diz: eu encontrei. Então nós vamos ler, acredito que já está aqui para nós na mídia. Vamos lá? O fogo, pois, sempre arderá sobre... Não. Mas o sacerdote acenderá o quê, irmão? Diga para alguém do seu lado: você tem lenha aí? Diga: precisa ter lenha, irmão. Cada manhã, não é de vez em quando, irmão. Levantou, precisa colocar lenha sobre o altar. E sobre ele porá em... E não é de qualquer jeito. O Senhor não aceita bagunça. Deve ser que nós coloque lenha de uma forma organizada. Amém? Vamos terminar de ler? Colocará em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas. Versículo 13 nós encerramos. E o fogo... Não, toda a igreja. 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Jamais. Essa aqui é NVI, irmão. Na Ferreira Almeida diz o quê, pastor Ana? E não se apagará. Diga para alguém: não pode apagar essa chama, irmão. Se assenta, irmão, se assenta. Eu tenho que ministrar para o teu coração hoje aqui em 15 minutos. Temos que celebrar a Santa Ceia. Temos que consagrar aqui 3 obreiros aqui nessa casa hoje. Como diz o pastor Everton, mas essa casa tem sido um celeiro, irmão, de obreiro, um celeiro de pastor, um celeiro de pessoas que saem daqui, talvez vai congregar outra igreja, mas sai daqui abençoado, irmão. Sai daqui debaixo de direção de Deus. Não é apenas essas 4 paredes, irmão. Isso aqui, como diz o pastor Carnei, era um boteco antigamente. Estava escrito ali: proibidas menor de 18 anos, né? E hoje a placa aqui é proibido ficar quieto, irmão. Amém? Tem lenha para dar glória a Deus aí? Aleluia. E eu estava com saudade já de pregar com a mídia, então eu preparei com muita dedicação. A gente está numa maratona desde sexta-feira com os jovens da igreja. Subimos ao monte, consagramos o óleo, está aqui. E subimos com os jovens, subimos uns 20 irmãos, né? A maior parte. Monte passado a gente profetizou lá, Marcelo, dizendo assim, que foi quando? Foi quanto tempo atrás? Dia 9 de fevereiro a gente subiu e a gente falou assim, ó: na próxima vez a gente vai subir aqui com um monte de jovem. E sexta-feira a gente subiu com pelo menos a metade, tudo jovem. E caiu uma glória de Deus naquele lugar. A gente chegou em casa de madrugada, né? Aí já 11 horas, irmão Milena já estava chegando aqui, as crianças, os jovens, irmão, assim, sabe? Tirando ramela, vou falar igual Ponta Grossa, tirando ramela do zóio, né? E tirando, e chegou aqui evangelismo, e trouxeram aí umas 50 poucas crianças aqui para o culto. Foi lindo demais o que Jesus fez aqui, irmão. Foi um trabalho especial. Já ficaram aí bolo pro chão, organizaram tudo. E aí eu comecei a olhar e falei: meu Deus, tem fogo aí no coração desse povo. Aí limparam com carinho, tiraram, né? Porque a irmã Milena tinha limpado antes. Falei: irmã Milena, senta aí agora que o Jorge vai organizar. E aí organizaram, deixaram bonitinho. E aí de noite
pancada. Quando deu 10h30 ontem, o culto terminando, falei, meu Deus do céu, virou o relógio, nós querendo terminar, e o fogo caindo, e jovem pro chão. Falei, e agora como é que nós jogamos um balde de água em cima? Não tem como. E aí hoje nós nem dormiu, porque 5 horas eu já estava aqui dentro da igreja de novo orando, não consegui, o Espírito Santo me arrancou da cama e falou, vai. E eu vim aqui, me joguei 5 horas da manhã e comecei a chorar e agradecer a Deus por tudo que a gente está vivendo, aquilo que Deus está fazendo na vida dos jovens. E quando deu mais ou menos 8 e pouquinho, fiz um café, o Marcelo chegando 9 horas para nós ir lá para a praça. E a gente saiu de lá 12h e pouco, cheguei na casa 1 hora, aí o Marcelo chegou aqui para mim, pastor, descansou? Eu falei, descansei, com o neném no colo dormindo assim comigo, para a pastora poder limpar a igreja. Pastor, quando descansa, está carregando pedra, irmão, vocês que não sabem. Amém? Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 12, querido, Deus colocou algo no meu coração. Diego, pode colocar o primeiro folderzinho lá? Quero que você acredite nisso que você vai viver nessa noite, irmão. Vamos lá? Eu preciso que você pregue comigo aqui, por isso que eu falei. Vamos lá? Antes de pedir o fogo, diga para alguém, antes de você pedir avivamento, antes de você pedir qualquer coisa para Deus, precisa ter lenha, irmão. Lenha não fala de crédito, ninguém tem crédito com Deus. Nosso saldo com Ele é devedor. Diga para alguém, você está devendo, irmão. Diga, tudo que você faz ainda não pode pagar o que Ele fez por você. Então nós nunca temos crédito com Deus. Eu tenho crédito, então eu peço, Deus tem que fazer negativo. Nós temos que ter credibilidade de alguém dedicado a Ele, que quando nós oramos, Ele responde a nossa dedicação. Tem dedicado aqui nessa noite? Ah não, pastor, eu pensei que precisava ser predileto. Deus não trabalha com filhos prediletos, Deus trabalha com filhos dedicados. Quanto mais você se dedicar, mais Deus trabalha em prol da sua vida. Quantos entendem essa verdade? Então não adianta, irmão, essa geração ficar pedindo fogo. Não adianta uma igreja, a gente começar a buscar fogo, se a gente não tiver um coração para começar a entender que a gente precisa carregar lenha. E Deus só responde com fogo se tiver lenha para queimar, irmão. Amém? Pode colocar o segundo para nós, eu preciso passar bem rápido isso aqui para você entender. Muitos estão gritando por avivamento, mas poucos se sujeitando ao trabalho de sustentar o altar. Então nós vemos pessoas hoje arrancando o cabelo da cabeça, que quer que Deus faça, quer que Deus mude, quer que Deus trabalhe, quer que Deus faça, sabe? E o povo está correndo. Olha isso aqui, muitos estão gritando por avivamento. Esse avivamento é, Senhor, aviva minha casa, aviva minha... Senhor, eu preciso de algo. E a gente está correndo, gritando por isso. Mas poucos estão se sujeitando, se colocar sujeitão, dizer, Senhor, eu vou sustentar um altar na minha casa. Eu vou agregar um altar com os meus filhos. Eu sei que o Senhor precisa abençoar a minha casa, mas eu vou colocar um altar dentro da minha casa. Eu vou sustentar esse altar. E Deus, Ele vai responder quando Ele olhar, irmão, você dedicando um altar na tua empresa. Deus, Ele vai sustentar os teus negócios quando Ele vê um altar, irmão, na tua vida. Quando Ele vê um altar onde você tem prazer de colocar lenha e dizer, Senhor, manda fogo e responde o teu servo. Está entendendo? Então não adianta a gente gritar por avivamento se nós não estamos dispostos à sujeição. Eu falava com os jovens ontem, falei até na praça hoje. Quando a gente é criança, a gente obedece, irmão, porque tem uma lei dentro de casa de paternidade. Então o pai fala, você tem que obedecer. E o filho diz, tá bom, pai, porque senão o chinelo come. É ou não é? Lá em casa era vara de marmelo. Ainda o pastor Claudinei fazia a gente cortar a vara, queimar ela no fogo, guardar pra gente apanhar depois. Conhece alguém assim, Marcelo? E nós ia lá pegar a pastora na vara e dizer, pai, aqui, vira e não corre. E nós endurecia assim, irmão. Mas hoje eu tô aqui, Jesus vai te cobrar tudo. Vai nada, irmão. E aí a gente está correndo atrás disso aqui, irmão. Sabe? Querendo que o Senhor venha e faça. Só que nós aprendemos a viver uma vida. Sabe como? Uma vida onde os privilégios, sabe, que nós colocamos diante do Senhor, é mais ou menos assim, irmão. A gente não aprendeu ainda a entregar tudo para Deus. E não existe altar estabelecido de pé se nós não entregar tudo, irmão. Tem gente que está vivendo de sobra. Porque quando você entrega algo para Deus que sobrou para você, irmão, você não entregou tudo. Por quê? Porque você se contenta que você tem que dar algo para Deus, mas sobrar alguma coisa para você. Você está entendendo? Quando eu falo isso aqui, irmão, eu estou falando de um coração totalmente sujeito. É por isso que quando eu falei ontem, falei na praça que eu estava falando, o filho obedece e diz assim, ô pai,
Eu estou te obedecendo, tá? Por quê? Porque tem uma lei de paternidade. Então a criança cresce nessa lei de paternidade. O pai fala, o filho obedece. Aí o filho cresce, casou. Aí o pai dá uma, ô filho, vem cá. Não é para fazer assim não. Aí o filho fala, tá bom pai. Por que ele tem que obedecer? Porque ele não está mais diante da sujeição da lei da paternidade. Mas ele está sujeição ao amor da paternidade. E o amor da paternidade vem e muda. O que, pastor? Muda a motivação. O filho que obedecia porque tinha que obedecer, agora não obedece porque tem que obedecer. Obedece porque aprendeu a amar o pai. E quando você aprende a amar a Deus, você não vem obrigado, você não se move obrigado, você não coloca a lenha forçada. Você tem prazer de dizer, Senhor, hoje eu vou colocar a lenha no altar, porque eu te amo, Deus. O meu coração está de volta ao Senhor. Então a gente parece que uma geração hoje está forçando, sabe? A gente está colocando Deus num chaveirinho, irmão, carregando Deus para onde a gente quer. Deus não é uma pimentinha para tirar mal olhado. Deus não é pauzinho para colocar no canto da casa. Deus não é amuleto para a gente carregar dentro de uma bolsa, no celular. Ele é o Santo de Israel que está disposto a responder se tiver altar de pé. Ele não é, irmão, aquele. É por isso que o povo, irmão, Isaías vai dizer que o povo disse: nós não queremos mais que o Santo de Israel esteja no nosso meio. Ou seja, a própria igreja, o povo eleito, o povo adquirido disse: Deus, nós não queremos, nós vamos cultuar, mas nós não queremos mais a tua presença. Sabe o que o Senhor fez? Amém. Tirei minha mão de proteção. Subiu a Babilônia, 70 anos. Esse povo foi levado como bicho. Argola no nariz, Ricardo, nas orelhas. Os príncipes, igual bicho, irmão. Vamos? Ronca, porquinho, vai. Por quê? Porque resolveram viver uma libertinagem e saiu da liberdade do Espírito. 70 anos. Sabe o que aconteceu? Estão casando na Babilônia. Estão fazendo empresa. Tem muita coisa acontecendo na Babilônia. Aí os profetas levantam e dizem: Senhor, nem me chama para profeta, porque esse povo já foi para a Babilônia e de lá não sai, porque a Babilônia já está no coração. Porque uma coisa, eu estou escrevendo meu livro Correção de Curso, e na correção do curso, na vida de Moisés, eu coloco algo lá que a igreja, o povo foi tão intoxicado que 400 anos Deus quebra um silêncio usando Moisés. Irmão, é tanta intoxicação do Egito nesse povo que Deus não quer nem falar com eles. 400 anos, pastor Claudinei. Deus não se relaciona com esse povo, meu menino. 400 anos. Quantos anos? Por quê? Porque fácil tirar o Egito de alguém? É fácil? Tirar alguém do Egito? É simples. É muito simples. Ô Douglas, tirar alguém do Egito? É só colocar pão com cachorro quente na igreja. É muito simples. É só fazer uma movimentação, Brian, para tirar alguém do Egito. Agora, desintoxicar o Egito de dentro da pessoa, irmão, é mostrar para ela: cara, tem um altar quebrado aí, Deus não aceita mais, vai doer, vai te moer, vai te triturar. Mas uma coisa é certa: a hora que o altar estiver de pé, Deus volta a te responder. Deus volta a agregar as promessas sobre a sua vida. Você está entendendo isso aqui, irmão? E aí a gente está vivendo isso aqui assim, irmão. A gente quer viver isso aqui, mas a gente quer ter um êxito diante daquilo. A gente quer entregar algo para Deus, mas a gente está vivendo uma vida de vantagem, uma vida vantajosa. A gente está tentando tirar vantagem em Deus. E com Deus não se tira vantagem, irmão. Porque quando você quer entregar alguma coisa para receber, você quer vantagem. E a gente se acostumou só servir a Deus quando tem vantagem para o nosso lado. E servir a Deus não é ter vantagem. Servir a Deus é abrir mão das suas vantagens e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Abro mão das minhas vantagens. Deus não aceita mais uma geração, irmão, que quer ter vantagem diante dele, mas uma geração que diz assim: eu vou entregar tudo, Senhor. Estou disposto a entregar tudo. Pode colocar o segundo, terceiro para mim? Terceiro, né? Vamos correr. O céu não responde barulho. Responde? Não adianta, irmão. Pode espernear. Pode espernear. Se não tiver uma entrega verdadeira no teu coração, Deus não responde. E é por isso que tem uma geração, Marcelo, na internet aí fora, apodrificando o coração, sentimento, casamento. Por quê? Porque estão aí ouvindo barulhos da internet. Aí vai lá o profetão fala, aí vai lá outro profetão também fala, Douglas. Deixa eu falar um negócio para você. O Deus que responde com fogo no altar não quebra princípio, irmão. Deus nunca vai usar o profetão para falar sem antes concernir na mente do pastor que te pastoreia e cuida de você.
Esse negócio de ir lá e Deus falou comigo usando, cara, Deus não quebra princípio. Se Deus for falar com você de verdade, Ele vai usar o teu pastor, pode ficar tranquilo. Porque se não bater no coração do teu pastor, não é Deus que está falando, irmão, me desculpe. Deus não quer, Deus quebra protocolo. Eu já li a Bíblia algumas vezes e eu já vi que Deus, Ele quebra protocolo para te abençoar, mas quebrar princípio, irmão. Deus libera palavras sobre nós. Usa profeta para liberação de palavras sobre nós. Agora quebrar princípio de tirar a autonomia da voz do teu líder, do teu pastor, Deus não faz isso aí. Deus não faz bagunça, irmão. É por isso que ele diz assim, o sacrifício, lembra que a gente leu? Versículo 12, precisa estar a lenha em ordem para o... Pensa num Deus aplumado, alinhado, irmão. Que vive, irmão, um caráter, sabe, de um alinhamento. Quer ver a sua igreja assim, irmão. Aí o que ele diz aqui? O culto pode estar bonito, maravilha. O louvor pode estar afinado, top da galáxia. O pastor Maxwell está cantando afinadinho. Nem sempre. A pregação pode estar criativa. Ô, pastor hoje elaborou uma mensagem que bonita, glória a Deus, isso aqui é maravilhoso. Mas se não tiver nem, irmão, se não tiver pastor Maxwell aqui, se não tiver você orando, se não tiver o turno de oração segunda-feira, se não tiver um povo que ora em casa, não adianta juntar, encher a cadeira, irmão. Deus não responde cadeira cheia de pessoas vazias, irmão. Deus responde cadeira cheia de pessoas com autoridade, cheia do Espírito Santo, que quer viver isso em Deus. Tem alguém que quer responder isso em adoração nessa noite, irmão? E lenha, nesse contexto, é vida com... Quando ninguém... Você vir aqui pegar o microfone e cantar, fazer alguma coisa para Deus, é muito simples, irmão. Agora mostrar que você tem lenha de verdade, irmão. Ai, irmão. Aí é o interior do teu secreto, onde você está disposto a se largar e dizer, Senhor, eu me abandono agora nos teus braços. Eu me entrego tudo, Aline. Rasgo tudo que eu preciso. Você está entendendo? Pode colocar o quarto, Diego. Vamos lá. Olha isso aqui, irmão. Não adianta... Ih, cortou ali, dá para ler? Dá. Não adianta subir no púlpito esperando se não tivermos... Não adianta nada isso aqui, irmão. Isso aqui vira uma performance se não tiver secreto, se não tiver lenha. Está entendendo? E é por isso que tem uma geração hoje que diz assim, no púlpito ninguém prega. Irmão, isso aqui é madeira, nem sei que madeira que é isso aqui. Isso aqui é ferro, pinos tratado, né? Que lê. Tem santidade aqui? Fala a verdade, irmão. Tem santidade aqui? Tem que parar de graça, irmão. Porque o púlpito é santo, irmão. Qual que é a diferença desse lugar onde eu estou aqui e o banheiro da igreja? Hã? Não, porque a cadeira dos profetas... Irmão, não precisa de cadeira. Não precisa de santificação maior. Porque quem sobe aqui tem que ser santo. Você só precisa ter lenha para agradar o teu Deus. Só precisa ter devoção em coração. Dizer, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas. O meu coração está devoto ao Senhor. Esses dogmas, sabe? Essas metodologias, essa religiosidade em nós que nós criamos. Essa abdicação, sabe? Das coisas proféticas para as profanas. Está comendo solto, irmão. E nós não estamos conseguindo enxergar, porque a catarata dos nossos olhos é grande. E a gente não consegue, sabe, essa promiscuidade da nossa visão não arranca. E a gente fica procrastinando aquilo que Deus tem para nós viver. E Deus está dizendo, irmão, esse lugar aqui, irmão, é só você ter lenha que Deus te usa. É só você ter devoção, devoto, fiel, fidelidade, ama o Senhor acima de todas as coisas. Irmão, não é sobre microfone, é sobre entregar aquilo que você carrega. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem lenha aí? Quer fogo de verdade? Aprenda a dizer. Enquanto você não aprender a dizer não para tua carne todo dia quer o quê? Não quer palavra, irmão. É igual aquele dia que eu brinquei com a jovem. Falou, pastor, eu quero que Deus fale comigo. Leia a Bíblia, irmão. Não, mas eu quero ouvir a voz. Leia a Bíblia em voz alta. Deus vai falar contigo. Abra a tua Bíblia, irmão. Isso aqui é a boca de Deus, irmão. Você pode ter certeza. Antes de você trabalhar, abra ela. Você vai ouvir bem. Aí leia ela em voz alta. Ó. O fogo arderá. É Deus falando contigo. Precisa do profeta. Você precisa de uma cobertura espiritual. Você precisa de alguém que alinhe teu coração. Você precisa de um lugar para congregar. Você precisa de um pastor. Você precisa de uma comunidade. Você precisa de um lugar de ordenação de bênção. Porque isso aqui é um lugar de ordenação de bênçãos, congregação dos santos. É por isso que quando lá em Mispa coloca a pedra, Miquel,
E a Bíblia diz assim que o povo começa a gritar Ebenezer. Quem lembra dessa frase? Ebenezer? É o Ebenezer. Até aqui nos ajudou? Ebenezer. É ou não é? Aí você volta ao contexto, Samuel na praça dizendo, a gente vai gritar. Eu sei que é fácil gritar, todo mundo quer gritar. Até aqui me ajudou o Senhor. Beleza. Aí ele diz assim, venhamos e voltamos a fazer o quê? A congregar ao Senhor. É muito gostoso falar, irmão Ebenezer. Difícil é querer congregar, difícil é querer ter unidade, difícil é querer ter vida na vida, difícil é querer, sabe, ser discipulado. Aí Samuel diz assim, ô povo, vem cá. Todo mundo chegou? Querem voltar a congregar? Querem ser pastoreado? Querem ser cuidado? Beleza. Deus responde. Deus respondeu, deu vitória. Aí eles gritaram, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Dá para dar um glória para essa palavra? Então o Senhor vai te ajudar. Só que o Senhor quer alinhar o teu coração. Deus quer tratar o teu coração. Deus quer cuidar do teu coração. Talvez, pastor, não é independente. Talvez já foi de uma igreja, 2, 3, não interessa, irmão. Mas chega um tempo que você precisa alinhar o teu coração. Você precisa entregar o teu coração e dizer, Senhor, o que é colocar linha de verdade? O que é entregar de verdade? Porque enquanto você estiver tirando vantagem, Deus não aceita barganha. Eu dou para receber. Não existe isso. Entrega é, eu dou tudo. Entrega é, eu me lanço tudo, me coloco em tudo. Lenha é construída no secreto. É lá que Deus testa-se nossa fome. Então tua fome não é testada aqui quando eu vejo você pregando, quando você me vê pregando. A minha fome é testada pelo céu quando eu tenho devoção. Novana, quando eu tenho oração. Quando antes de eu acordar eu oro. Quando antes de... Devoção. O pastor às vezes pega um neném, irmão, que sabe, fica 2, 3 horas aqui. Não é para engrandecer ela, mas é intercessor, irmão. Pastor Aildo, falei lá no monte agora. Falei, pastor Aildo, pastora Maria são consertadoras de rede. Falei isso aqui lá na casa da irmã Milena, já com o Marcelo numa mesa, né, Marcelo? Deus deu uma palavra tremenda para nós lá na mesa, irmão. Você está perdendo de ir para a mesa, irmão. Você está perdendo de ir para a mesa. Acha um apacentador e deixa cuidar do teu coração. Sabe o que Deus falou? Lá no capítulo 20 de Mateus, né, irmão? Mateus 20, 21. Vai dizer que... Me ajuda aí, Marcelo. Pedro e João, né? Estão no meio do mar pescando, lançando rede. Jesus diz assim, viu? Larga tudo e vem. Largar a rede era a profissão dos caras, era tudo os caras tinham, Douglas. Aí os caras largam, porque eles entenderam que andando com Jesus não precisa mais de performance, não depende mais de rede, ele se torna uma própria rede. Aonde colocar as mãos vai dar certo. Aonde profetizar, sabe o que está faltando para nós, Ricardo? Profetizar sobre aquilo que nós acreditamos em Deus. Olhar para o teu negócio e dizer, Deus está aqui. Satanás, vaza. Tem alguém que já assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu? É bonito, não é? Aquela mulher, ela é crente, irmão. Quem não assistiu, assista. Ela abre a porta da casa dela e faz o quê? Diabo, vaza, sai. E ela fica com tanta raiva, irmão, que você tem que dar uma de louco às vezes. Eu falei lá na praça hoje lá que o louco, né? Eu perguntei se tinha algum psiquiatra, porque eu não sou nem maluco, né, irmão, de falar coisa, veio isso aí, né? Sem base. Eu falei, tem algum psiquiatra? Não tem, deixa eu largar essa então. Eu sou bobo, né, irmão? Mas um psiquiatra, meu Marcelo, se ele for analisar um louco, ele vai dizer assim, ó, o processo da loucura começa assim. Me diga, tá ouvindo coisas que ninguém ouve? Opa, começou. Tá vendo coisa que ninguém vê? Tá ficando mesmo. Mas deixa eu perguntar o terceiro para concretizar, ver se é louco. Tá falando coisa sozinho? Então é louco mesmo. E tem louco dando risada ainda, irmão, tá vendo? Porque o crente é assim, irmão, tá lavando louça, mas tá colocando lenha.
Porque lenha, irmão, a gente não coloca só no culto. É lavando louça, é dobrando o joelho em casa, é lavando a roupa, é fazendo alguma coisa, você vai ouvindo. Opa, Deus está falando comigo, peraí, vou ligar o YouTube, é um louvor agora, Deus quer falar comigo. E você ouve, irmão. Então o crente é maluco mesmo. É por isso que Paulo diz que o natural não entende as coisas sobrenatural, porque ele é carnal para discernir o que é espiritual. Olha, a pastora Ana está lá, irmão, e a mulher vendendo e... falou comigo? Não, eu estou falando que... Não sei o que está... O crente fala sozinho. Opa, ouviu alguma coisa? É ou não é? O crente, irmão. O crente é maluco, irmão. Por isso que Deus chama, irmão, a gente para ser doido. E é só doido, que na luta continua colocando lenha. É só doido que na guerra continua orando. É só doido que mesmo passando perda, tendo perda familiar, mesmo passando adversidade, luta, prova, ainda pega a família e diz: vamos para a casa do Senhor adorar. Aleluia. Você está entendendo isso aqui? Então essa fome aqui é testada quando você tem devoção. Coloca ela para mim o próximo, Diego, faz favor. Vamos caminhar, porque nós temos ainda Santa Ceia, temos consagração dos obreiros. Não existe fogo no altar sem sobre. Deus está esperando você voltar a sacrificar nesse altar, irmão. O pastor Ailton esse dia chorou aqui, irmão. E a minha alma gritou ali, falou: meu Deus, que coisa linda. Por isso que eu falo, consertadora de rede. Eu não terminei de falar, né? 2 lançou rede, se tornaram a rede. Mais à frente, Deus pega quem, Marcelo? André, Pedro e Tiago. Depois João e André. Meu Deus. Só sei dizer, irmão, que tinha quem? Pedro e André. Aí depois Tiago e João tá na frente. Aí Jesus passa, os caras tá fazendo o quê? Não estão pescando. Sabe o que estão fazendo? Ali, consertando redes. Deus olhou para 2 caras consertando rede com o pai Zebedeu e diz assim: segue-me. Aí eu falei: mas peraí, não tem que chamar quem já tem profissão, quem sabe lançar rede? Por que chamar 2 caras para consertar? Aí o Espírito Santo veio do meu coração e falou: você prega, mas tua mãe conserta as redes. Você anuncia, mas a tua esposa conserta as redes. Por quê? Porque não existia pescadores sem ter consertadores de rede. Sabe, aqueles que remendavam a rede. O pastor prega, o culto dos jovens foi benção, mas tinha as mães consertando rede. Irmão, ministério de consertador de rede é o que mais falta hoje na igreja, de intercessão, que ora, irmão. Sabe, porque às vezes eu largo uma mensagem aqui como essa aqui e chego em casa com as redes todas rasgadas, porque, irmão, a tarrafada aqui é forte e rasga a tarrafa. E aí quem que vai consertar? Pastora Hilda, irmãos que oram por mim, irmãos que intercedem, irmãos que amanhecem de manhã cedo. Pastor, bom dia, glória a Deus pela tua vida. E aquilo anima e já dá uma consertada, uma costurada na tarrafa. Eu falo: eita, glória, aleluia. E amanhã eu vou pregar de novo, porque a palavra foi maravilhosa. Tá entendendo? Mas tem vezes que eu prego aqui, meu, quantas vezes eu chegar em casa, Marcelo, e dobrar minha cabeça e falar: Senhor, que pancada. Aí um dia eu preguei uma mensagem que falei: meu Deus do céu, nunca mais a igreja aparece. Ou seja, fechei as portas da igreja, amanhã ninguém aparece. Aí o Senhor me deu um sonho, um ônibus novo, um monte de gente com a mão pra fora assim, sabe, que parece uma torcida organizada. E nós num ônibusão assim, Mercedão, um antigão, sabe? E nós esse Mercedão assim, e disse que eu era o motorista, e eu forçando a marcha, e enroscando marcha, e o ônibus passou, um ônibus novo assim, sabe, pastor? E aí os caras bem assim, dando risada, zoando, pra nós ônibus velho. E passou a piazada. Falei: meu Deus. Aí daqui a pouco o nosso chegou no topo da subida, eu coloquei uma marcha pesada assim. O Mercedão fez assim, levantou e fez. Quando a gente chegou no topo, o ônibus novo parado na estrada, motor fundindo, saindo fumaça. Em sonho, irmão. Depois de uma mensagem pesada aqui. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio e falou no meu coração: Maxwell, para subir, a marcha ainda é pesada, meu filho. Não adianta colocar leveza, não. Não adianta querer pôr a marchinha leve, que não vai. Um povo para subir, um
povo para herdar as promessas. Ainda a pancada é pesada. Coloca a marcha pesada nesse ônibus. Não importa se alguém está ridicularizando, não importa o que vão falar, mete marcha pesada, porque tem um povo para você conduzir para lá. Aquilo me aliviou. Falei, glória a Deus, Senhor, manda mais pancada, manda mais bem na moleira. Pode colocar o próximo, sei já? Vamos lá. Não existe fogo no altar sem sacrifício sobre ele. Ninguém, olha isso aqui. E ninguém sacrifica aquilo que ainda não decidiu. Então, se você não tomar uma decisão de entregar, você nunca vai sacrificar. Se você não tomar uma decisão de viver isso, você nunca vai viver. Ficar pedindo fogo sem lenha é como acender fósforo em altar. Irmão, você está entendendo isso aqui? Fósforo, maçarico, altar de vidro, não pega fogo não queima. Deus está dizendo, sem lenha é como fósforo riscado em altar de vidro, nada muda. Agora se tiver lenha, Miquel, tem fogo, tem resposta. Levante a tua mão, quero liberar uma palavra de Deus. Volta a colocar lenha no teu altar, irmão. Pastor, se eu colocar lenha, o que vai acontecer? Vai ter resposta de Deus. Deus não trabalha com pergunta, Deus trabalha com resposta, irmão. E Deus vai responder o teu altar, a tua casa, a tua família. Quantos acreditam nessa palavra que essa noite? Deus vai responder o nosso altar se nós colocar lenha. Deixa eu correr. Podemos até fazer faísca, mas nunca vai. Chega de faísca, irmão. Chega dessa vida de faísca. Não aguenta firmar na fé, não aguenta ficar, não aguenta, sabe? Não aguenta, irmão, não aguenta orar, não aguenta fazer nada para Deus. Deus está dizendo, sai dessa vida de faísca. Volta a pegar fogo. Volta a viver em chamas. Volta a arder teu coração. Volta a se alegrar na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós. Vamos encerrar, Diego. Vamos correr para encerrar aqui, porque o tempo foi. Antes de clamarmos por fogo na nossa juventude, devemos nos perguntar: temos carregado lenha todos os dias? Temos vivido o que pregamos? Ou estamos terceirizando a presença de Deus? Irmão, para de terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Eu não preciso fazer fila de oração aqui para você ir abençoado, de jeito nenhum, não. Simplesmente você sai daqui com o teu coração devoto, dizendo: Deus falou comigo, eu ouvi a palavra. Ninguém precisa colocar a mão na minha cabeça para me entendimento que o meu Deus falou comigo e eu tomei posse de tudo aquilo que Ele falou. Tem entendimento para entender isso, irmão? Amém? Glória a Deus, irmão. Simples. Entendeu, Ricardo? Simples. Cara, Deus falou. Guardei no meu coração. Essa palavra é para mim. Tem que parar de trazer, sabe, irmão? Trazer a pá para o culto. Que parece que tudo que Deus fala, você pega a pá e diz: recebe, irmão. Está na hora dos crentes voltar com a enxadinha para o culto e dizer: é comigo mesmo, Jesus. Não é pá assim, pega, pastor Claudinei. Às vezes a gente brinca, né? Fala com Zé. Mas Deus está dizendo: é com você mesmo. Vai carpinando, que é tudo para você. Enxadinha você puxa para você. Pá você joga. Deus ainda responde com fogo, mas só quando encontrar lenha. Altar restaurado é alguém disposto a morrer para si mesmo. Diga para alguém do seu lado, diga: você precisa estar disposto a morrer para suas vontades, para que o teu altar se estabeleça novamente. Próximo, vamos lá. Tem mais? Fogo sem lenha é apenas mas fogo com lenha transformar. Então, se não tiver lenha, a gente vai fazer performance, espetáculo, jogo de luz. E nada disso aqui, irmão. O problema não está no jogo da luz. O problema não está na televisão, quanto mais aumentar. O problema não está aqui no... Como é que é o nome disso aqui, meu Wanda, mesmo? Buchinho. Pastor Ana, não está aqui na luz que reflete, no violão, na guitarra. Não pode ser mostarda. Né? Antigamente era tudo guitarra vermelha. Não, irmão. Escuta isso aqui. A questão é, não pode mundanizar o sagrado. Modernização não tem nada a ver com mundanização. A igreja ela está moderna, a igreja está modernizando. Agora mundanizar nunca mais. Isso aqui não. Isso aqui não nos pertence, irmão.
a gente é separado do mundo. É por isso que aquilo que eu sempre falo, tem gente que fala assim, pastor, mas... irmão, a gente precisa quebrar esse dogma, irmão. Tem gente que, porque a igreja, porque, irmão, a igreja, qual que é a igreja mais certa, irmão? Qual que é a igreja mais certa? Hã? Qual que é a igreja mais perto? Hã? A mais certa? Tem gente que pensa que está mais perto da casa. É ou não é? Não. Mais perto da palavra. Está mais longe da minha casa, mas está perto da palavra. Coloca minha família. É longe da minha casa, mas vive a palavra. Então minha família vai estar lá. Está entendendo? Igreja certa, irmão. Não é placa dominacional, não é evangelho puro. Não, mano, não é. Nunca foi. Não é sobre placa. Se placa fosse importante, tá pro lado de dentro, não pro lado de fora. É a graça que mudou a nossa motivação. A redenção do Calvário. Igreja certa que vive a palavra. Está escrito? A gente vai viver. Não está escrito? Então a gente não vive. Está escrito? A gente vive. Não está escrito? A gente não vive. Está entendendo isso aqui? Então o que nós estamos vendo aqui é: fujamos do espetáculo, porque se não tem lenha, tem espetáculo. Mas o fogo com lenha é uma transformação de alguém que quer estar disposto. Senhor, eu preciso realmente ser transformado. Muda a minha reputação, muda aquilo que estão falando. Eu não sou o que estão falando. Reputação é aquilo que falam de você. Caráter é aquilo que Deus sabe que você é. Amém? Se queremos ver fogo de verdade, devemos parar de só... Diga para alguém do seu lado, irmão, para de só pedir. E traz lenha para queimar. Eu acho que encerrou, né, Diego? Para de pedir. Último. Vamos lá, acho que são 8, né? E comece. Deus quer que você comece a carregar lenha, irmão. Secreto. Devoção. Deus não quer que você se torne uma prótese no corpo, onde não sente dor. Uma prótese, ela até dá pitada no corpo, pula, canta, prega, só não sente dor da igreja. Deus não quer, irmão. Deus quer que você se torne um membro do corpo, onde você tome a causa do evangelho. Mateus 16, 24, coloca para mim e eu encerro. Se coloca de pé. A gente vai cear nessa noite, irmão. A gente vai cear diante de um povo que tem lenha para queimar, amém? Amém, irmãos? Então Jesus, é Mateus 16, 24? Vamos lá, isso mesmo. Então Jesus declarou aos seus: se alguém deseja, faz o que, irmão? Tome e me... Será que é fácil isso aí, irmão? Seguir a Jesus, você acha que é fácil? Negar a si mesmo, negar suas vontades, negar o seu eu. Dizer, Senhor, realmente eu vou tomar um posicionamento, eu vou começar a entender que não é só pedir, não é só... Não. Eu vou entregar, sabe? Vou até o final, vou orar, vou ler a Bíblia, vou queimar. Não vou ficar só naquilo, porque às vezes, irmão, a gente só fica naquilo que o pastor prega na igreja, irmão. E uma vida de lenha para queimar, de fogo que responde lenha, irmão, Sônia, é quando você ouve a palavra e diz assim: meu Deus, eu preciso chegar em casa e analisar mais um pouco. Quando você tem prazer de analisar. Ou você acha que não, irmão? As lives aqui da igreja, pergunta para a pastora o que acontece depois, amor. Hã? Eu acompanho e assisto toda a mensagem de novo, irmão. Ah, pastor, isso é um automático. Não. Para ver o que o Espírito Santo... Porque eu estou pregando para vocês, Deus está falando. Mas quando eu escuto pregando de novo, Deus está dizendo: tá vendo, Maxwell, você pregou isso aqui, cara. Você pregou isso aqui. Coloque em prática. Aleluia. Sai dentro disso aqui? Irmãos, a gente vai cear, mas a gente vai cear depois da consagração, pessoal. Mudemos. O Espírito Santo mudou. Aleluia. Quantos estão animados com Jesus nessa noite, irmão? Queria dizer, essa casa aqui, ela está disposta a romper, irmão. Romper o que precisa romper. A gente tenho sentado na mesa com pastores, tenho alinhado meu coração, tenho pedido comandos de Deus para esse tempo.
Deus tem alinhado, sabe, um tempo de transição, onde Deus tem alinhado, sabe, pessoas mais experientes, com pessoas que têm mais sabedoria, e o nosso coração tem entrelaçado, irmão, sabe, mesas pastoral. Toda quarta-feira eu sento na mesa da AME com pastores de Ponta Grossa. São mais de 400 pastores em Ponta Grossa. Sabe quantos pastores sentam na mesa? 70. E a gente quer alcançar e mudar a nossa cidade. Mais de 400 pastores, 70 tira uma manhã para ir para uma mesa com pastores para alinhar o coração, transbordar sobre a sua igreja. Nem todos mais estão dispostos a colocar lei, irmão. Nem todos, irmão. Ação social, a igreja nem faz mais. Quem sabe por que uma igreja não paga imposto? Quem sabe? Eu vou falar isso aqui sem medo de machucar ninguém, irmão. Se tiver pastor aí fora que vai ouvir a live de muito, tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Isso aqui é uma verdade. Quem sabe por que a igreja não paga imposto? Por quê, pastor? Porque a igreja cuida da órfã, da viúva e faz ação social. Então uma igreja, e quem segura isso? Catolicismo. A igreja católica ainda segura isso aqui. Porque o dia que o Papa abrir mão, toda a igreja vai pagar imposto. Você entende isso aqui? Então uma igreja não paga imposto para ela poder fazer ação. Me mostra a igreja fazendo ação, irmão. Me mostra uma igreja cuidando de órfão. Me mostra uma igreja cuidando. Não cuidamos, irmão. E se não cuidamos, erramos. Se não cuidamos, nós falhamos. E o Senhor está olhando para nós, pastor. Ele está dizendo: a minha igreja precisa cumprir a minha palavra. Igrejas multinacionais que têm condição para fazer, irmão, mas não fazem vista grossa, porque acham que é peso ajudar alguém, acham que é peso sustentar alguém, acham que é peso levar uma cesta básica para alguém, pagar o talão de água de alguém. E não é, irmão. A igreja é unidade para viver isso. Eu sinto a presença do meu Jesus aqui falando conosco. Corta o meu coração quando eu não tenho condição de dar o almoço para as crianças. Corta, claro que corta, irmão, mas eu não tenho para tirar. Mas se tiver uma igreja que levante e diz assim: eu dou arroz, eu dou feijão, eu dou gás, eu dou... Não, amanhã mesmo. A gente não falta mais nem o sábado. 5 anos que a gente sustenta isso aí, irmão. Quero chamar aqui a irmã Milena. Diego, coloca aquele texto para mim de Eclesiastes lá que eu falei para você. Faz favor. Aleluia. Diga para o irmão do seu lado. Diga: Deus está conosco, irmão. Está aqui. Sinta a presença de Jesus aqui. Quero chamar o Braio. Chamar o Zé. Estava lá no monte, irmão, e eu precisava de cooperador aqui na igreja, porque, irmão, aqui é de uma igreja sem cooperação, sem alguém. O Brian fez 1 ano que está com a gente aí, cuidando dos jovens, está aí, né? A Milena chegou, metendo a mão na massa, fazendo, e a gente sabe que homem não consegue, irmão, arrumar a mesa. Eu não é? Quem arruma? Quem arruma mesmo, irmão? Quem tem o talento assim? Hã? Mulher, a gente faz uma bagunça e tudo, né, irmão? As mulheres. E a gente tem uma diaconisa ativa aqui na igreja, que é a Giza, sempre cuidando. Tivemos várias, mas pararam, desistiram, né? Fraquejaram na fé. Mas a Giza está aí sempre animada, né? E tal. Mas ela precisa de ajuda, e a igreja precisa, irmão. E assim, o que é de uma igreja sem a engrenagem do diaconato? Então a minha Milena hoje vai receber essa graça de Deus, de ser serva dessa casa, já cuida do departamento. E a gente chorou no monte, porque eu falei: gente, vocês têm certeza que vocês querem abraçar isso? Porque, cara, vai moer vocês, vai massacrar vocês. Não é só sobre um óleo na testa, é sobre o peso da glória de Deus, de cobrança sobre vocês. Pastor, evangelista, é uma cobrança em nós, irmão. Sabe, aquilo arde, você é isso. Você aceitou isso, assume a bronca. E às vezes eu grito dentro de casa, grito ou não grito, amor? O que foi? Não, irmão, só nada, não, só para desaparecer mesmo aqui. É ou não é? Uma menina tá aí hoje, tá aí a família também, irmã, cunhado, e, né, tá aí a família dela. E aí a gente falou: preciso de cooperador. Cadê a Emily? Vem cá, Emily. A Emily tá na mídia aí, Midianita. Não, brincadeira, irmão.
E ela vai estar já junto com o Brian, como vai ser o casal. Então, né, ela vai estar cooperando na igreja aí, cooperando. E aí o Brian também vai estar assumindo isso, né? Na cooperação. Daí a gente estava orando e Deus falou bem assim, mas daí você vai tirar o cara que é diácono da igreja e eu preciso de um presbítero aqui na igreja, irmão. Faço consagração de óleo, santa ceia. Quando eu for fazer a agenda, eu preciso de um presbítero para orar, interceder. E o Zé está caminhando comigo desde o início também, né? Nasceu. Eu creio assim que todos que vieram, irmão, de fora, assim, né, receberam, abandonaram, saíram. Mas esse povo que está aqui, irmão, nasceu. O Brian está no Evangelho Puro desde o início, converteu no Evangelho Puro com o pastor Tiago, no Santa Paula. E veio servir com a gente há um ano. A Emily, mesma coisa. Marcelo está comigo desde também, né, Marcelo? A gente abriu lá, se converteu, é diácono da igreja, né? E a gente precisa de 2 casais de diáconos na igreja para ajudar, né? E hoje o Zé vai assumir com a gente também, né? O episcopado, o presbitério, né? Desejoso. Falei para ele conversar com a esposa, falei para ele conversar com a família. Falei para o Brian também, né, Brian? Falei, cara, você tem que conversar, você tem que olhar olho no olho, vida na vida, sabe? Responder, ter uma resposta. Pancada, só que vocês vão ter que assumir o governo na casa de vocês. A Bíblia diz assim, governe a casa de vocês, seja fiel ao Senhor, não quebre bloqueio. Então não é fácil ser obreiro não, mano. Eu fui diácono na minha vida, sabe como que eu fui diácono? Uma lâmpada queimada na igreja. Eu sempre conto isso aqui, mano, meu testemunho. É ou não é, pastor Clonei? Aí o pastor deixou uma lâmpada, ninguém olhava para a lâmpada. Um dia eu cheguei no culto da benção, da tarde da benção. O pastor faz tarde da benção, vamos faz lá, né? Tarde da benção lá na igreja, faz, né? Tarde da benção, a lâmpada queimada assim. Daí eu falei, ô presbítero, vem cá. Era o meu pastor. Se tiver dinheiro aí no caixa da igreja, eu vou ali comprar no mercadinho uma lâmpada ali. Ele falou, então pega o dinheiro, fui lá, comprei. Quando cheguei com a lâmpada, ele falou, mas deixa eu testar aqui. Subiu na cadeira. Não, mas tá funcionando. Eu falei, ué, mas voltou. Ei, tá, deu um glória. Ele falou, não, vem cá. Me levou no escritório, já foi pro caminho, já chorando. Falou, é que eu precisava de um diácono na igreja. E o diácono ele precisa ter visão da igreja. E aí eu fui chamado pro diaconato através de uma lâmpada, sabe? E quantas vezes os obreiros tá aqui, eu já fiz teste com esses caras. Foi ou não foi, Zé? Já fiz teste com o Brad, já fiz teste com a Milena. Já falei assim, pesado com a Milena algumas vezes para ver como é que ela ia se comportar, sabe? E aí aguentou, gemeu, foi para casa, coçou a mão de mandar mensagem para mim, mas não mandou. Aleluia. E aí, é isso, irmão. Por quê? Porque eu já fui cobrado, irmão. Porque muito é dado, muito é cobrado, sabe? Então eles estão dispostos, assumem a pancada com a gente aí. Eu queria que você estendesse a mão para cá agora. Colocou, Diego, para mim lá o versículo? Quem fica apenas olhando o vento, jamais. E quem para observar a passagem das nuvens, nada. Então, obreiros que estão aqui sendo consagrados hoje, o Brian, o diaconato, Emily, a cooperação, Milena, o diaconato, diaconisa, Zé, o presbitério. Se vocês olharem para o vento, vocês deixam de ser obreiro. Se vocês olharem para o vento que vai vir na casa de vocês, na família de vocês, vocês param, vocês desistem. Se fosse olhar para o vento, nós não estávamos chegando há 4 anos agora, o último final de semana agora, irmão. Desse mês, sabe? Sou pastor indo para 5 anos agora, evangelista, fiquei 4 anos na Assembleia de Deus, 14 anos no Evangelho, e vontade de parar todo dia, não é, pastor? Dá vontade de parar, às vezes não dá. Dá vontade de falar, pastor Clanei, se eu cuido da igreja agora que eu vou voltar a ser evangelista, porque era tão bom pregar na igreja dos outros, irmão. É, não é? Difícil é pregar para quem se conhece e vive todo dia, irmão. Olhar no olho e dizer, cara, você tem que mudar, pai. Agora na igreja do outro, você chega lá, joga uma bombona 10 e o pastor que segure, né? É igual aqui, o pregador vem que libera tudo, daí eu fico ali com o meu 10 centavos, que falei agora, o meu traquinho, como é que eu vou segurar a bomba 10 que o cara veio e jogou aqui? A gente está aqui com feijão e arroz, é o que sustenta a gente, amém, irmão? Glória a Deus, Tom Braio, Milena, né? Dobra o joelho de vocês aí. Emily, glória a Deus. Tem mais alguém, amor? Hã? Cadê a irmã Nalva? Vem cá, mulher. A pastora falou hoje à tarde, amor, nós precisamos colocar a irmã Nalva também de cooperação na igreja. Pra ela começar a sentir o prazer de ser obreira da igreja. Olha pro teu joelho aí, mulher. 2 cooperadores aí pra auxiliar. Glória a Deus, o coração da irmã Nalva é gigante, irmão. Ela não tem condição, às vezes, assim, pra nada, irmão. E ela transborda, passa o Jordão e ajuda a gente. Né, irmão? Glória a Deus.
Às vezes eu grito do outro lado, é isso mesmo, Ana, só vou dando comando, isso mesmo, pode fazer, vai fazendo. Ela, vou comprar isso, fazer aquilo, né? Meu Deus do céu, mas é tremendo. E a visão é essa, né? Glória a Deus pela tua vida, Manoel. Tá com a gente aí já também desde o início do Evangelho Puro, né, Manoel? Desde o início também. E é isso aí, irmão. E aí o pastor me abençoou, o pastor Berg ia estar com a gente, mas o pastor Tiago também não pôde estar. Ele falou, pastor, você tem a bênção do ministério para consagrar esses homens lá. Eu falei, glória a Deus, pastor, por isso. Pastor Claudinei, vem cá. O pastor Claudinei vai estar fazendo a ordenação ministerial sobre eles. Aleluia. E depois, irmão, você vai vir dar um abraço nele, depois a gente vai cear. Glória a Deus. Faça isso agora. Estenda suas mãos para cá. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós oramos e apresentamos ele agora ao Senhor. Está aqui, Senhor amado, a irmã Nalva. Nós separamos ela agora, Senhor amado, a cooperação dessa igreja, Pai. Para ela servir, cooperar, se alegrar conosco. Eu sei que é guerra, Senhor. Eu sei que é luta. Mas ela tem enfrentado, Pai. Luta até conjugal, no casamento, com os filhos, na criação. Mas ela está aqui disposta, Pai, a ajudar essa igreja, Pai, organizando, limpando, ofertando, colaborando, Pai, cuidando. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mais pessoas aqui que o coração já está transbordando. Mas a Tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Abençoa a Tua serva, Pai. Agrega no coração dela essa graça. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos e consagramos ela. E também a Milena, a cooperação, Pai. Aleluia. Jesus, Pai, nós consagramos essas duas irmãs, Pai, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, igreja, ordena a bênção sobre elas. Diga, nós abençoamos você, irmãos. Isso, libere palavra, diga, nós abençoamos vocês em nome de Jesus Cristo. Sirva, coopere, Emily, custe o que custar, coopere na obra. Ensine as meninas na mídia, colabore, ensine os jovens. Eduque, cuide do coração, faça a mesa, corra, faça chuva, faça sol, estando doente, coopere. Deus tem o melhor para vocês. Deus tem o melhor para vocês, irmã Nalva. O melhor. A partir de hoje você é uma cooperadora da igreja. A partir de hoje você é uma cooperadora da igreja. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos agora, a gente vai abençoar os diáconos. Tem toalhinha lá, pastor? Alguma coisa pra gente colocar no tapete aqui? Eu preciso escorrer pelo menos aqui, né? Glória a Deus. Pode estender a mão pra cá, irmão. Estenda a mão pra cá, pra gente abençoar eles agora, em nome de Jesus. Vai tirar a tiara, irmão? Glória a Deus. Espírito Santo. Coloca ali no braille. Estenda ali. Glória a Deus. Baixa a cabeça, Brian. Para nós, pastor Claudinei, Evangelho Puro, a nossa igreja, nós consagramos você ao diaconato, Brian. Sirva a igreja. Sirva a igreja. Coopere a igreja. Seja um diácono cheio do Espírito Santo. Ame a igreja. Ame o teu pastor, ame tua esposa, ame o jovem, ame a pastora, ame os pastores, ame a obra de Jesus, Brian. Entrega o teu coração, não se contente em viver uma vida promíscua. Entrega tudo na mão do Senhor. Xeribe calabaia. Aleluia. Curva a cabeça aí, meu Milena. Eita. Chegou a hora, meu Milena. Chegou a hora. Eu, pastor Maxwell, pastor Claudinei, com a bênção da igreja Evangelho Puro, com a bênção do teu Deus, que te ordena isso para a tua vida. Desejo do teu coração, ainda que doa, ainda que a luta, a angústia tome conta, mas nós consagramos você para servir essa igreja. Xarabás, Xicalabando, rumida labaia séria.
Nós consagramos você ao diaconato, como diaconisa dessa igreja que vai servir, vai ter prazer de realizar as mesas, prazer de agregar, prazer de servir, prazer de abraçar, prazer de cuidar. Você e o teu esposo vai cuidar do coração da igreja, do coração da igreja. Rime calabaia súria. Receba esta graça de Deus na sua vida, irmã Milena. Que Deus possa te abençoar. Cuide, custe o que custar. Seja uma serva do Senhor. Em nome de Jesus, nós te abençoamos agora e consagramos você a serviço do reino de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto eles se levantam, irmão, sai do teu lugar, dá um abraço neles aqui na frente. Libera a palavra de bênção sobre eles. Aleluia. Isso, pode fazer isso, irmão, tá? Aleluia. Ora masura barabas. Era masura barabacana barabasúria. Aí os diáconos, aí os cooperadores da obra, irmão. Que alegria. Aleluia. Aleluia. Darabá sondoro mandacaia. Aleluia, como Deus é bom, irmão. Sei que esses irmãos vão passar luta, guerra, irmão, não é fácil. Mas a obra precisa, irmão, a igreja precisa. A igreja precisa de cuidado, a igreja precisa de obreiros, irmão. O diabo não pode quebrar o bloqueio das bênçãos quando tem uma equipe de obreiros, sabe, que trabalha. Isso, irmão. Aleluia. Dobra o teu joelho, Zé. Vem cá, Giza. Dobra o teu joelho com ele. O presbítero tem que ser com a esposa junto. Glória a Deus. Vem, pastor. Derrama tudo isso aí. Estenda suas mãos para cá, irmão. Vamos abençoar o Zé. O Zé tem um coraçãozão gigante, esse cara aqui, ó. Trabalha, chora, luta, corre, pega carreto, faz, vai para lá e vem para cá. E não é sobre obra, irmão, é sobre coração voluntário para servir. A esposa dele já é uma serva, diaconisa que serve a igreja. Mas a gente já pensou esse casal agora e unge esse cara aqui para pastorear com nós, para cuidar do povo aí, para ser guerreiro. Pensa no cara que você precisar dele, irmão, pode chamar. Parceiro, Zé, vamos levantar uma tora. Ele vai. Zé, vem me ajudar, vem. Zé, vem. Parceiro, irmão, parceiro, irmão. Já dividimos uma moedinha também junto, irmão, para comer alguma coisa. Aleluia. Isso aí, cara. Como pastor da igreja, eu, pastor Claudinei, com a bênção do evangelho puro do Senhor na tua vida, Zé, porque nós consagramos você ao presbitério, ao episcopado, Zé. Receba essa graça de Deus na tua vida agora, meu irmão. Receba essa graça de Deus agora no teu ministério. Receba, Giz, o teu esposo, um sacerdote, alguém que vai governar a casa de vocês, que aceitou o chamado. Profetizo bênção sobre vocês. Profetizo que a família de vocês será uma família referencial diante de toda a família, como já tem sido. Por isso a guerra, a luta. Aguenta, suporta um ao outro. É junto que vocês vencem. Mesmo quando não tem nada, às vezes não há. Você é um presbítero agora, Zé. Governe as pessoas que Deus colocou dentro de uma casa para você governar. Estão no teu governo, Zé. O que você fazer pode comprometer, Zé. Entenda isso, cara. Entenda isso, Jesus. Vocês dois estão comprometidos com Deus. Não é comigo, é com Deus. Nós consagramos você agora, Zé, ao presbítero. Não apenas dessa igreja, do reino, cara. Aonde você colocar a planta do pé, seja um presbítero. Seja um presbítero. Seja. Triunfe, corra. Para ser um futuro pastor oficial de uma igreja, de um povo. Se Deus tiver um povo para vocês. Eu não tenho síndrome. Eu não tenho síndrome de Caim, de Lúcifer no meu coração. Que eu não estou disposto a ver Deus usar vocês mais do que eu. Não. Se Deus quiser usar vocês mais do que eu, Ele vai usar. E eu vou me assentar para ouvir vocês. Eu
Eu me assento para ser ministrado por vocês. Em nome de Jesus. Os obreiros, irmãos, sai também, dá um abraço na Giza, dá um abraço no Zé aí. Aí a gente vai cear, irmãos. Tá aí mais uns guerreiros para ajudar a gente. Vocês podem contar com eles, tá? Tá, irmã Maria? Mais uma galerinha para a senhora contar com eles. Amém, irmã Wanda? Chama esse povo aí, tem obreiro pastorando. Vai lá na sua casa orar, abençoar e quebrar tudo e arrancar demônio, né? Pelo chifre. Aí, esse povo aí, para viver isso aí, irmão. Glória a Deus. Deus possa abençoar a nossa igreja, Deus possa dar visão. Ai, irmão, eu nem vou abraçar vocês agora, mas se eu abraçar vocês agora eu não consigo cear, tá? Então, eu preciso ministrar a Santa Ceia, eu preciso fazer a igreja cear pra gente ir pra casa. Então, depois de nós terminar aqui, nós chora, nós se rola ali. Eu sei que se eu já tô queimando já faz uma semana, então, se eu dou um abraço, qualquer um de vocês agora, nós não ceiamos. O Zé já fica aqui com a gente daí, tá? Glória a Deus. Eita, isso aí, Chica. Ai, meu Deus do céu. Ora, marassori, calabaracé. Ai, Jesus. Tentando segurar aqui, mamãe. Vamos tentar. Aleluia. Meu Deus, Douglas, cada loucura, cara. Ai. Deus é tremendo, irmão. Deus é tremendo. Como eu amo Jesus, irmão. Tá difícil, mano. Ah, tá difícil. É difícil. Querido, está ali o pão. Você que é batizado, pastor, mas tô longe, tô distante, irmão. A Santa Ceia não é para santo, a Santa Ceia é para pecador, irmão. Você tem direito de sentar na mesa, reconhecer teus erros, das falhas do Senhor, falar, Senhor, não é sobre saudade, é sobre o meu dever de crer, Senhor amado, no sacrifício do Senhor. Se confessa, irmão, alcança a misericórdia. Aquele que confessa, deixa, alcança a misericórdia. Tinha um na mesa com Jesus chamado Judas, que o Senhor disse, um de vocês está endemoniado. E mesmo assim Jesus não tirou o pão e o sangue deles e falou assim, você pode participar, Judas. Examine o teu coração, coma desse pão, beba desse cálice. Santa Ceia, se fosse para santo, irmão, a gente só agregava uma pessoa santa aqui, mas a gente peca todo dia. Santa Ceia é para quem peca, irmão, para pecador. Amém? Então, pastor, eu posso participar? Você não pode, você deve, irmão, tá? Então é teu critério, tá? A gente não impede ninguém. Fica à vontade, na liberdade, ceia do Senhor. Fica na liberdade, irmão. A gente educa, sabe? Alinha o coração. Sei que tem gente que passou guerra, luta. Ah, pastor, eu falei palavrão, irmão. O que é um palavrão para tirar você da mesa, irmão? O que é sabe? Não, irmão. Não deixa nada tirar você da mesa, não, irmão. Começa alinhando o teu altar por ela, irmão. Em nome de Jesus. Paulo diz assim aos irmãos de Corinto, capítulo 11, versículo 12. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi, tomou o que, irmãos? O pão. E tendo dado graça. Cadê o microfone? Pega aqui o microfone aqui. Pega aqui, Douglas, para mim, faz favor, esse microfone. Dá ali pro Zé. Essa é a primeira consagração dele. Aleluia. O Zé vai estar orando, vai estar consagrando o pão agora com a igreja. Pode dar graças, Zé.
Pai, nessa noite, ó Deus, eu te peço, ó Pai, que não seja simplesmente, ó Deus, um pão, aleluia, mas que seja, Pai, o teu corpo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai querido amado. Que seja o teu corpo, Pai querido amado, que será servido nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai querido amado. É que eu te peço, Pai querido amado, neste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai querido amado, e que isso, Pai, venha se repetir, Pai querido amado, em tua memória, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, é que eu te peço e te agradeço, aleluia. E tendo dado, olha pra cá, no partir do pão, escamas caem. Eu faço isso aqui, irmão, porque eu sei que no partir do pão, 2 homens estavam indo para a rua de Emaús, caminho de Emaús, mas na mesa Jesus partiu o pão e a Bíblia diz que as escamas caíram. Olha para o pão. Tendo dado graça, o partiu. Está ali o servo do Senhor, a qual vai estar passando o diácono Marcelo. Segura na tua mão, até que nós todos possamos participar juntos. Segura na tua mão, amém? Faça isso com alegria. Segure até que a gente possa todos participar. Amém? Não é costume, não é doutrina, é só para que a gente faça bem organizado, né? É o corpo de Jesus, então vamos celebrar junto em comunhão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ô Espírito Santo. Se quiser colocar aí um louvor de alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Coloca aí a essência da adoração, coloca algum louvor aí. Aleluia. Ô Espírito Santo. Apenas uma canção não é o que quer. Segura, esse é o corpo de Jesus, irmão. O diácono Marcelo está dizendo: esse é o corpo de Jesus que foi partido por vós. Esse é o corpo de Jesus que foi moído por vós. Esse é o corpo de Jesus que padeceu dores por você, padeceu dores pela tua casa, padeceu dores pela tua família. Deus tem bênçãos para você nessa noite, irmão. Declare: a essência da adoração, a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Esse é o corpo de Diácono Marcelo, de Jesus que foi partido por vós. Este é o corpo de Jesus que foi moído por mim, moído por você. Todos pegaram? Como pastor dessa igreja, ministro do Evangelho, eu digo a todos os irmãos: participe agora, irmão. Isso, coma desta carne, tenha comunhão com o Senhor e o Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Adora ao Senhor, adora ao Senhor. Aleluia! Espírito Santo de Deus, rimando rumique neremiaça labaiacandarabassa. Meu Deus, meu Deus. Anime surruminda lamandorobassa. Volta essa essência, irmão. Volta a colocar lenha nesse altar, jubilar, agradecer a Deus, a fluir. Sai desse funcional, sai dessa vida programada, dessa vida anêmica, dessa vida robótica. Diga: Espírito Santo, eu estou disposto a fluir de novo. Eu vou consertar o que precisa consertar.
Aramandura basuri calabaia. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu creio, Espírito Santo. Aleluia. Paulo continua o sermão, irmãos. Ainda no 25, dizendo: semelhante também depois de cear, tomou o... Dizendo que este cálice é o novo no meu. Fazer isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Eu quero as duas diaconisas aqui na frente. Glória a Deus. Giza, irmã Milena, cada uma vai pegar uma bandeja agora, tá? Glória a Deus. Pastor Claudinei, pode orar para consagrar. E aí entrega na mão delas aí para elas estar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, já participamos do Teu corpo. Neste momento, Senhor, apresentamos esses cálices contendo o suco da vide. Mas nós cremos no milagre da transformação. Transforma esse suco da vide agora no Seu sangue. Faz o milagre, Senhor amado, para que quando podemos participar todos juntos, sentimos a Tua presença e a Tua graça. O sangue derramado na cruz do Calvário por nossas vidas. 30 dias se passaram, Senhor, e eis aí a Tua igreja triunfante. Triunfante pelo sangue. Triunfante pelo sangue. Assim nós cremos em nome do Senhor Jesus. Olha para cá, querido. E tenta dar graça. Semelhantemente tomou o cálice, dizendo: esse cálice no meu sangue, fazendo isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Olha para cá, querido. O que deixa o crente forte é lenha, palavra, oração, jejum e consagração. Quer ficar forte? Leia a Bíblia. Quer ficar forte? Jejum e consagre. Santa Ceia, ato memorial. Lembra que a tua família está aqui por causa do escravo. Lembra que a tua família está aqui porque Jesus fez o que eu e você não suportaria de fazer. Você pode fazer isso em memória dele? Vai estar passando as irmãs, você vai segurar para que a gente possa trocar o cálice, amém? Então segura nas tuas mãos para a gente poder fazer a troca do cálice, a ordenação da bênção dos cálices, e a gente vai adorar o Senhor. Segure para que a gente possa cear junto, irmãos. Enquanto isso, adore o Senhor, se alegre, irmão. Eu tô transbordante, irmão. Então, eu não consigo ministrar, Senhor. As irmãs estão passando e vão dizer assim: este é o sangue de Jesus. Este é o sangue carmesim. Este é o sangue da cruz do Calvário. Esse é o sangue que verteu por você. Abra a sua boca, diaconisa, e diga: este é o sangue de Jesus que se derramou por você. Este é o sangue, consentis dizendo: este é o sangue de Jesus. Oraia seraba condorumisaia. Esse é o sangue de Jesus, Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Tu és grande, Senhor. Todos pegaram? Querido, a nossa casa faz a troca de cálice. Então pelo menos 3 pessoas conseguem sair do teu lugar agora e diga assim: eu tenho comunhão contigo, Douglas. Eu tenho comunhão contigo, Aline. Nós estamos em comunhão. Pastor Everton, eu tenho comunhão contigo, meu amigo. Nós estamos em comunhão. Tenho comunhão com a sua igreja, Manaus. Eu tenho comunhão com a sua casa. Eu tenho comunhão com a sua família. Eu tenho, Miquel, comunhão contigo, meu irmão. Brian, nós temos comunhão, meu amigo. Nós temos comunhão em Cristo Jesus. Aleluia, Amanda, o pastor tem comunhão com você, filha. Espírito Zé Otávio, eu tenho comunhão contigo, meu irmão. Glória a Deus. Igreja, eu tenho comunhão contigo, igreja. Nós estamos em comunhão.
Nós estamos em plena comunhão, nós estamos em comunhão. Aleluia, bendito Espírito Santo de Deus, nós estamos em comunhão. Emily, eu tenho comunhão contigo, com a tua casa, com a tua família. Levante o cálice, irmão, levante o cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Por esse sangue a tua família está aqui, por esse sangue existe essa igreja. Como pastor e ministro do Evangelho, eu digo a todos os jovens, irmãos, anciões, senhoras, senhores, irmãos dessa igreja, membros do corpo de Cristo, você pode participar agora e sentir a plena comunhão com o Espírito Santo. Faça isso agora e glorifica o Senhor. Se quiser dobrar o teu joelho, agradecer, faça isso. Oh Espírito Santo, eu vou orar, vou ministrar sobre a sua vida. Isso. Obrigado, Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos, Pai. Abençoa o Zé, Pai. Abençoa o Braio, Senhor. Abençoa esses homens, abençoa essa igreja, Pai. Essa igreja que tem se movido com um propósito, Pai. Nós não somos melhor do que ninguém, nós somos uma família. Nós aprendemos a viver como família. Não existe igreja, Espírito Santo, se não somos família. Cuida do nosso coração, cuida das nossas crianças, cuida dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Irmãos que cooperam conosco, que se alegram, que gostaram da nossa igreja, Pai, que se sente bem aqui, Pai. Alegra o coração deles, Pai. Continua trabalhando, continua ensinando. Que essa igreja seja um canal de bênção, para transmitir bênção para essas famílias, Pai, para essas casas. Ah, Senhor, para os seus negócios, Pai, para os seus filhos, Pai. Que aonde colocarem a planta do pé possam dizer: a gente está abençoado, porque nós pisamos num lugar de bênção. Nós congregamos um lugar de bênção, nós frequentamos um lugar da bênção. Em nome de Jesus, Pai, eu ordeno a bênção sobre a tua igreja agora. Derrama o teu amor. Xarabassorabacaia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. É mais poderoso que o seu amor, Abba. Nada pode me separar. Nada pode. Glória a Deus, queridos, pela sua vida, pela sua casa. Deus possa te abençoar mais um mês. Dá para dar um glória aí, irmãos? Mais um mês. Mais um mês, pastora. Mais um mês. Mais um mês, Douglas. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe todas as nossas casas, família. Marcelo, Deus abençoe sua casa, sua família. Receba a bênção de Jesus também, Ricardo. Todo mundo, amém? Se coloca de pé para me abençoar vocês agora, irmão. Para todos ir para sua casa, abençoado. Pode, só deixa eu só dar a bênção. Daí a pastora já... Daí se os irmãos, se algum tiver de compromisso, né? A gente não quer passar do nosso horário. Mas estenda as suas mãos agora para me ordenar a bênção. Daí segura a pastora. Quem tiver de sair, pode ficar à vontade, tá bom, irmãos? Porque a gente não vai sair tão cedo. Eu mesmo tenho que abraçar pelo menos os obreiros aí agora. Não sei se a gente termina esse culto depois, amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo. Só você que recebeu tudo que você viveu nessa noite vai dizer...